um vídeo que eu vou conseguir provar que você tá me devendo dinheiro, seu safado. Deixa eu comentar aqui com vocês um Jidaigeki, um drama de época japonês muito interessante chamado O Preço da Desonra. Trata-se de um mangá típico de samurai e o autor é Hiroshi Hirata, no título original Hirata Hiroshi. E além de ele ser belamente ilustrado, ele traz aqui uma discussão muito bacana sobre a figura do samurai. Porque, vamos tocar real, né? Muita gente romantiza os samurais. Tratam eles, às vezes, até mesmo como um ícone de masculinidade, o que é uma grande bobagem. Eu vou recomendar o vídeo aqui que eu fiz sobre boys love, sobre as relações homossexuais entre samurais. Porém, entre outras romantizações a respeito dos samurais, também está a ideia do Bushido. E o que é o Bushido? O Bushido é o caminho do guerreiro, e que tem também uma tremenda romantização em cima disso, como se os samurais fossem pessoas de tremenda honra, e que houvesse ali um caminho para todos os guerreiros seguirem na sua conduta, numa ética guerreira. E tudo isso, pessoal, tudo isso é uma idealização muito sem vergonha que tem motivo para ter acontecido. Então eu vou comentar aqui nesse vídeo, a partir do mangá Preço da Desonra, um pouco sobre Bushido, sobre ética guerreira e o quanto que isso tudo é papo furado. Mas antes de você me passar a sua espada, peço que você se inscreva no canal caso seja novo por aqui, curta o vídeo se estiver curtindo e compartilhe. Ative o sino aí se você não quiser ser decapitado e seja um apoiador. É graças aos apoiadores do canal que esse canal subsiste enfrentando suas batalhas. Você pode participar de lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos começar falando primeiramente de O Preço da Desonra. Antes de adentrar de fato na sinopse, é preciso dizer que o Hiroshi Hirata é um desenhista de mão cheia e que tem todo um trabalho bastante consistente fazendo mangás de samurai. O Preço da Desonra é um dos seus trabalhos mais novos, ele saiu originalmente entre 1971 e 1973, e que trabalha aqui um tópico muito interessante, muito mesmo. O tópico aqui são as Kubidai, literalmente o preço da cabeça, que são na verdade promissórias de vida. Diante de uma batalha, muitas vezes samurais de clãs opostos, enfim, acabavam diante da morte negociando um preço para que o oponente não o matasse. É preciso entender que muitos desses guerreiros se envolviam em batalhas que para eles eram basicamente um trabalho, de modo que muitas vezes essa guerra não era feita por base de ideais ou coisas assim, você simplesmente estava lá ganhando sua grana. E daí quando acontecia de talvez alguém vencer você no campo de batalha e se dirigir para sua decapitação, você poderia dizer: ei, não dá pra gente acertar isso com alguma grana? Basicamente é: qual o seu preço para você não me matar? Até onde se sabe, isso não era tão incomum, apesar desse papo assim muito romantizado da honra samurai, e por mais que isso pudesse ser um tanto vergonhoso para uns ou para outros, era uma prática que acontecia. Aqui no Preço da Desonra, a gente fica acompanhando vários episódios onde as pessoas firmaram promissórias de vida. Como no meio de uma batalha você não carrega um cartão de crédito, que até não existia, né, cabe lembrar, mas enfim, você não carrega dinheiro, então você firma uma promissória, que é basicamente na base do: olha só, não me mata agora e eu prometo que eu te pago quando tu vier me cobrar. Às vezes podia ter alguma entrada com base no que o guerreiro derrotado tinha ali no bolso, mas obviamente o grosso da grana vinha depois. E o contrato era selado com a mão suja de sangue do guerreiro derrotado, que podia ser num papel, num pedaço de tecido, às vezes uma das roupas de baixo ali do guerreiro. Isso fez com que surgisse uma figura profissional que é o cobrador de promissórias, e que por fazer uma coisa tão complicada, que é de você atrás de um guerreiro dizer: você tá devendo dinheiro, tinha que ser um cara um tanto habilidoso, um tanto malandro, ou seja, tinha que saber lidar com situações bastante tensas, que é o caso aqui do protagonista de O Preço da Desonra, que é um tomador de promissórias muito motherfucker. Ele é habilidoso, ele é inteligente, ele sabe produzir uma série de artimanhas e peripécias para conseguir provar e cobrar aquilo que é devido. Daí que ninguém foge do encalço dele. Então nesse sentido você já sabe que aí você vai ter muitas histórias de ação, de aventura, de suspense. Para além da maestria do personagem, tem obviamente todo um trabalho de mostrar em que circunstâncias essas promissórias são firmadas. Então são vários episódios bastante interessantes do porquê um guerreiro, num determinado momento, resolve dizer: pera lá, não me mata, eu te dou dinheiro. Uma das histórias mais tocantes aqui pra mim foi justamente do guerreiro que estava com seu filho muito próximo dele, disse assim: não me mata porque eu preciso criar esse menino. E pra dar já um spoiler, ok? Depois, quando o tomador de promissória vai atrás desse cara para ele pagar o que ele tinha prometido, o filho dele, que já é grande, fica chocado em ver que o pai fez esse tipo de conluio. Daí que uma coisa que também é extremamente frequente aqui nessa série são pessoas se matando a própria família por causa da desonra. O que é fascinante nesse mangá, e é preciso contextualizar, porque ele se passa ali no comecinho do período Tokugawa, é o quanto a discussão sobre honra, na verdade, é completamente ausente de substância. A gente se acostumou com uma série de mangás, aqui no Brasil o Lobo Solitário é muito popular, que constroem uma ideia da honra dos samurais. Só que a grande discussão é:
Que honra é essa? E é muito interessante ao longo desse mangá que vários desses personagens estão o tempo todo discutindo. Não, isso aqui é desonroso, é desonroso. Só que quando eles começam a tentar definir o que é honra, o conceito escapa. Há uma disputa, inclusive do ponto de vista filosófico, do que é honra. O que é mais honrado? É você morrer no campo de batalha ou você fazer um acordo que o desonre, mas que de alguma maneira preserva a vida da sua família? Aliás, nesse ponto, esse mangá também é muito bom para tirar um certo estereótipo de que japonês se mata porque tá chovendo. Como se o japonês fosse um ser humano diferente que não tem o menor apreço pela vida. Isso ainda é muito uma construção estereotipada que se tem sobre asiáticos por causa da Segunda Guerra Mundial. E tem mais coisas aí a se considerar que são muito boas. Por isso tudo, esse mangá acaba nos dando aí certos elementos para repensar a própria figura do Bushido, essa ética, o caminho do guerreiro. Porque, de novo, né, uma porrada de material, de cultura pop, inclusive ocidental, fica o tempo todo reafirmando o Bushido, né, o quanto que esse negócio aí norteia o samurai. Inclusive isso é muito repetido, inclusive muitas vezes numa galera que pratica artes marciais, é um negócio bem sem noção. Porque vamos lá, vamos botar algumas coisas em contexto, e eu tô usando aqui principalmente a obra de Oleg Benesch, do livro Inventing the Way of the Samurai, que é a principal referência aqui desse vídeo. Primeira coisa, esse Bushido, esse pensamento sobre uma ética do guerreiro, é um negócio que começou a ser elaborado no período Tokugawa, portanto no período de paz. Nos séculos anteriores, quando os guerreiros estavam em batalha, não existia Bushido, não existia inclusive grandes escritos filosóficos dessa classe samurai. É nesse momento de paz, inclusive para justificar a existência da própria classe, que eles começam a filosofar sobre a sua própria atividade, de estabelecer valores, de estabelecer um sistema de pensamento que fosse capaz de definir o samurai, de atribuir a ele uma ética, um caminho. Só que, primeira coisa, a gente não está falando ainda de um Japão constituído como uma nação. Não há exatamente uma ideia de cultura nacional ainda no período Tokugawa. Alguns autores, como o próprio Oleg Benesch, vai dizer, a gente pode falar de uma cultura proto-nacional naquele momento, mas não exatamente nacional. E daí o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? O que tem a ver com o preço da desonra? Acontece que esses códigos de valores, eles faziam sentido para determinados samurais que às vezes estavam vinculados a um Han, a um senhor de terra. Mas os outros samurais vinculados a outros Hans não seguiam esse mesmo código. Não existia um código nacional, não existia uma espécie de Bushido que valia para todos. E inclusive uma coisa que é muito importante considerar é que havia uma desigualdade social muito grande entre os próprios samurais. Havia uns samurais ricos e havia uns samurais extremamente pobres. Daí que essas condutas um tanto abstratas não faziam nem sentido na realidade dessas pessoas. Aí você que está me assistindo deve estar se perguntando, tá, mas de onde é que surgiu então exatamente esse Bushido nacional, essa ética do guerreiro que é aplicada a tudo e todos? Isso já é na era Meiji, pessoal. Isso é já quando não tinha mais samurai. Isso está ligado a uma romantização, uma idealização da figura do samurai, provavelmente para fins políticos. A gente não pode esquecer que foi essa ética romantizada do guerreiro ali no finalzinho do século XIX que faz com que se tenha todo um conjunto de valores que irão nortear o Japão imperial, as suas forças armadas, que vão fazer aquelas coisas lindíssimas que elas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Bushido é muito mais uma invenção anacrônica feita pelo Japão, que aí sim se pensava como nação e que tinha projetos políticos muito específicos. E que, obviamente, como a gente sabe, toda nação é inventada e, portanto, você também tem que inventar os seus guerreiros, você tem que dar a eles algum tipo de sentido. Aqui no Brasil, os nossos guerreiros costumam querer governar a gente, né? Eles se acham dotados dessa missão. O Bushido lá foi uma outra maneira de você dizer, ok, vocês têm uma função, vocês têm uma honra, vocês têm uma série de obrigações e deveres. Só que, repito, isso é uma elaboração extremamente fantasiosa e para fins políticos. O Preço da Desonra, então, é um mangá fascinante porque ele mostra exatamente esse ponto onde essas coisas não são tão claras. Onde não existe exatamente um Bushido, onde eles passam o tempo todo diante desse gesto que é negociar a própria vida, repensando o que é honra. Existe sim uma noção mais abstrata de honra e desonra, não é que eles não têm a menor noção. Mas quando você vai nuançar isso para certas circunstâncias, para certos problemas, para a complexidade do mundo, aí esses conceitos eles já não dão conta. É o clássico conflito entre idealismo e materialismo, saca? Você pode ter ideias muito boas, muito precisas sobre o mundo, mas quando você tem que lidar com o mundo, com a complexidade dele, você muitas vezes diz, ok, essas ideias não dão conta. O mundo é muito mais complicado do que eu estava pensando, entende? E esses códigos morais, e a gente sabe muito bem porque aqui no Brasil nós somos educados de maneira cristã, a gente sabe que eles tendem a ter problemas diante de circunstâncias mais complexas. Diante de certos problemas que a vida nos traz, a gente não sabe exatamente o que é o certo e o que é o errado. A dúvida, inclusive, é constitutiva da maioria das religiões. Elas trabalham justamente com isso, porque de fato a gente não consegue muitas vezes ter resposta para as coisas. E isso se aplica muito no Bushido, que a gente não pode esquecer que tem o seu germe no confucionismo. Ou seja, ele também tem o seu fundo teórico ligado a uma crença. Ainda que o confucionismo, que vale a pena um vídeo só sobre isso, ele é muito mais uma redenção do Estado perante os cidadãos do que uma redenção perante um Deus. Mas isso não muda o aspecto do quanto que o confucionismo opera como uma crença. Algo que foi muito popular no período Tokugawa e que daí, por sua vez, na Era Meiji surge como uma espécie de saudade. Mas não se engane,
uma saudade que serve para orientar o futuro e dizer, olha, o caminho é esse, o caminho do guerreiro, que no caso eu inventei agora há pouco. O Preço da Desonra, então, é um trabalho muito bom para a gente desconstruir e começar a repensar de fato sobre o que está em jogo quando a gente começa a pensar e falar sobre samurais. Acrescido a isso, tem a arte do Hirata que, meu Deus do céu, né? Ele tem um apreço pelo gesto, inclusive isso até é um pouco travado às vezes na narrativa, mas acaba dando pra gente essa sensação muito grande que você está diante de grandes retratos. Há uma documentalidade na estética do Hirata. Por mais que ela possa ser imprecisa, por mais que às vezes ele também dá uma romantizada, mas o que a gente tem aqui, na verdade, é um olhar bastante seco, frio, sobre a vida dos samurais. E essa arte se conjuga com a temática, que é basicamente uma reflexão sobre quem de fato eram samurais. O que de fato os movia, quais eram os sentimentos que entravam em conflito em suas vidas, e o quanto que a própria ideia de honra, que muita gente aí fica fantasiando, ela é problemática e bastante discutível. Repito, não que seguir uma honra é discutível, mas a própria ideia de honra. O que é honroso? Não é que a própria desonra também entra em questão. É por isso que esse mangá é muito bom. Alguns podem até ler esse mangá no sentido de que nós temos aqui uma espécie de punição aos desonrosos. São histórias sempre muito trágicas no sentido de mostrar que quem fez uma promissória de vida acabou depois tendo uma série de problemas. Daí que o título Preço da Desonra faz muito sentido, né? Mas essa é uma das camadas de leitura. Reitero, outra que é muito presente é justamente essa. Ok, essa desonra ela traz uma série de problemas, mas mais do que isso, o grande problema é o que é honra afinal. Viu que bacana? Um quadrinho que consegue trazer para nós uma série de dilemas éticos. Viu como é importante ler gibi, minha gente? E uma coisa que é legal de comentar que eu vou explorar em outro vídeo é o quanto que esses mangás de Chambara, de batalha de espada e tal, são extremamente parecidos com quadrinho de Velho Oeste. Aliás, são gêneros que se retroalimentam, né? Um serve de influência para o outro, a gente tem vários episódios ao longo da história. Os quadrinhos de western foram muito populares no Japão, sobretudo ali no pós-guerra. Já por sua vez, nos anos 50, o cinema japonês produziu filmes de samurai muito populares, entre eles os Sete Samurais, que foram extremamente influentes na produção dos westerns ocidentais que vieram depois. Por isso que eu fico com essa sensação tão forte que aquele cobrador de promissórias, vindo no horizonte com uma figura misteriosa, é um típico forasteiro de Velho Oeste. É aquele cara que você tem medo porque você não sabe bem direito que ele é um outsider ali naquela sociedade e é o gatilho mais rápido do Oeste. Ou, no caso, a espada mais rápida do Leste. Vocês que interpretem. Cabe dizer que essa reflexão toda aqui parece marketing vagabundo, mas não é. Ela aconteceu no grupo de estudos do canal. O último encontro que nós tivemos foi analisando justamente o Preço da Desonra. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui muito juntando reflexões dos outros, porque eu sou sem vergonha. Mas fica aí o crédito pra galera, porque isso aqui já é um conjunto de pensamentos que eu não consigo mais nem dar crédito, porque todo mundo tava pensando junto e refletindo junto no mangá a partir disso. Porém, como vocês viram aqui, dá pra fazer outras leituras. Então eu jogo aí pra vocês que leram o Preço da Desonra, que mais que dá pra interpretar a partir dele. Também vale a pena você que já leu outras obras do Hiroshi Hirata, que agora tá sendo pelo Pock Nankin, que diga aí quais são as leituras que você tem, as outras obras elas também vão nessa direção, e obviamente dá pra comparar com muitas outras coisas, né? Lobo Solitário, Samurai X, A Lâmina do Imortal, enfim, tem muita coisa aqui que rende. Por fim, se você é uma pessoa que venera um coque samurai para parecer um guerreiro do século XXI, diz aí também o quanto que você se incomodou com esse vídeo. E não, eu não faço bullying a coque samurais porque eu não consigo, até porque eu consigo também, eu posso juntar aqui atrás aqui e vai dar. No mais, fica sempre o convite para que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal. Aí você fica se perguntando, tá, mas de onde é que vem então esse Bushido? Ó, o Albi mandando mensagem, atrapalhando aqui, cobrando, né? Olha só, o editor cobrando no meio da gravação.